Olá, bem-vindos ao Ilha da Cultura, o nosso novo programa de indicações culturais. Toda semana a gente vai conversar com um especialista, um escritor, um cineasta, um músico, que vão ajudar a gente a se aprofundar em um assunto, conhecer novidades, ou então simplesmente receber boas dicas de cultura em todas essas áreas que eu falei, música, cinema, filme, tá bom? O nosso primeiro entrevistado é o filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele vai conversar com a gente sobre ficções que são tão boas quanto filosofia. Pondé, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a você por ter topado participar desse nosso novo programa. A gente combinou que você ia, então, falar de livros e filmes que são ficção tão boa quanto filosofia para pensar na vida, é isso? Isso mesmo. Vamos falar de filmes, livros, porque é claro que a filosofia é grandiosa, a história da filosofia, que é a própria filosofia, mas às vezes produções de ficção, elas são o que a gente chama de mais livres, né? Livres no sentido que a imaginação pode correr solta, você não precisa dar conta de ideias claras e distintas, como dizia o Descartes no século XVII, né? Que a filosofia deveria operar a partir de ideias claras e distintas, e tem toda uma questão de lógica. Se pegar a filosofia analítica, então, são demandas lógicas extremamente duras. E a ficção não, né? Seja ela fílmica, seja ela escrita, ela pode tratar de conceitos, às vezes de uma forma mais direta e mais rica por conta de toda a imagem e imaginário que ela lida, né? Muito bem. E você, inclusive, tem uma história, né, na sua própria produção, de ter, não só uma vez, mas eu me lembro, sobretudo, do seu livro sobre o Nelson Rodrigues, que você disse que é um dos grandes pensadores brasileiros. Então, você já tem um olho treinado para enxergar a filosofia em quem a maioria das pessoas não vê um filósofo, né? Sim, claro. Esse livro que você faz referência se chama Filosofia da Adúltera, né? Acho que de 2013, se não me engano. É um livro em que eu discuto a figura da adúltera na obra do Dostoiévski, do Nelson Rodrigues, né? E quando eu falo que o Nelson é um grande filósofo, um grande pensador, eu ainda o remeto à tradição moralista na filosofia, que é uma tradição, não tem nada a ver com você ficar fazendo regra para os outros, né? Moralista em filosofia significa alguém que analisa o comportamento humano, a natureza humana, né? E faz isso de uma forma anatômica, disseca. E é o que o Nelson Rodrigues faz. O meu outro livro sobre um autor é sobre Dostoiévski, que aparece aqui atrás de mim, que é o Crítica e Profecia. A primeira vez que eu lancei foi em 2003, que é uma análise da filosofia da religião no Dostoiévski, das obras dele, várias obras. É isso aí. Bom, você selecionou 5 obras de ficção para a gente comentar. Você quer fazer como? Quer começar por ordem cronológica ou quer ir saltando de uma para outra? Se você quiser ir saltando de uma para outra... Nem sei. Para mim... Vamos começar pela ordem cronológica, então, vai? Você disse que queria conversar, que queria falar sobre Antígona, uma peça da Grécia Antiga. Por que é que Antígona apela para o filósofo que tem dentro de cada um de nós? Então, o vínculo entre tragédia e filosofia é uma coisa que já vem sendo trabalhada e o foi de forma específica por grandes filósofos como Nietzsche, por exemplo, né? Agora, assim, o meu interesse específico pela peça Antígona do Sófocles é porque eu acho Antígona uma personagem absolutamente apaixonante, né? Porque ela tem que dar spoiler, né? Mas veja bem, é uma tragédia grega, 2.500 anos. 2.500 Se você anos. ainda não viu ou não leu, eu sinto muito, né? Mas assim,
ela é filha de Édipo e Jocasta, né? Assim como também na versão do Sófocles o Eteócles, o Policínico, que estão mortos quando começa a peça antiga, um matou o outro, né? Numa batalha, e a Ismênia, que é também a sua irmã. E a Antígona, eles foram cuidados por Creonte, é assim que na Édipo Rei encerra o Édipo pedindo para que Creonte cuide dos seus filhos, principalmente das suas filhas. E isso é muito marcante, porque a Antígona é uma peça em que ela insiste em fazer honras fúnebres, em enterrar o seu irmão Policínico, que entrou em conflito com Eteócles, querendo tomar o trono de Tebas, do seu tio Creonte. Eteócles defendia Tebas, status quo, portanto foi enterrado com honras, né? Enquanto que o Policínico é considerado pelo Creonte um traidor. Então ele cria uma lei segundo a qual, mesmo jovens aristocratas mortos em batalha, se forem considerados traidores, não serão enterrados e serão lançados aos abutres, certo? E condena à morte qualquer um que não respeitar a sua lei. Antígona vai lá e enterra o seu irmão com honras fúnebres. E é condenada à morte, acaba se matando antes, né? Ou seja, tem duas coisas, entre outras importantes aqui na peça da Antígona. Primeiro, o conflito entre a posição dela, que defende a tradição, as religiões, a religião grega, digamos, aquilo que os deuses os tinham ensinado através da tradição e dos séculos, segundo a crença. Portanto, ela defende a tradição e a religião, enquanto seu tio Creonte defende a ideia de que se pode criar uma lei nova. Isso, no século V, evidentemente, transparece a experiência da democracia ateniense, pensando em criar leis que não tinham a ver com leis religiosas, da tradição e tal. Então, na peça, apesar do Creonte ser um tirano e criar uma lei contra a tradição, e o coro, o povo, não está muito simpático a ele, ali você tem claramente o conflito entre alguém que defende a tradição, no caso Antígona, e alguém que defende a criação de novas leis, no caso Creonte. E é muito interessante porque modernos normalmente deveriam, digamos assim, se sentir impactados e simpáticos ao Creonte, mas a realidade Antígona é que, de certa forma, nos apaixona pela coragem dela enfrentar o seu tio e rei, e também pelo fato de que ela entende que ela, assim como seus irmãos, não deveriam existir porque eles são filhos de um útero incestuoso, né? Sua mãe Jocasta é a mãe do Édipo, que é o seu pai. Então, seu pai Édipo é meio irmão dela, né? E, ao mesmo tempo, é o pai dela. E sua mãe Jocasta é sua mãe, de certa forma, sua avó, né? E ela, tendo consciência... ela tendo consciência disso que os gregos chamam de miasma, quer dizer, uma herança maldita, ela entende que a descendência de Laios, seu avô, pai de Édipo, não deveria existir e, portanto, ela aceita a condenação à morte, mas não pela causa que o seu tio e rei estabelece. É isso aí. Ela mesma escolhe a sua causa de morte ou ela não aceita a lei nova? É isso, na verdade. Não é isso? Ela não aceita a lei nova, ela faz segundo a tradição, ou seja, ela defende os deuses, representado pela tradição, e por defender os deuses, ela também defende a posição do Apolo no oráculo de Delfos, que era Laios não pode ter descendência. Certo? E isso faz com que ela aceite a morte porque ela não deveria ter existido. Entende? Quer dizer, é uma atitude que para nós modernos parece absolutamente absurdo, porque a gente só entende miasma, herança maldita, se for, sei lá, dívidas do pai, né? E você já recomendou a peça outras vezes para pessoas? Já teve oportunidade de ver o efeito em pessoas para quem você recomenda a leitura? Assim, eu na graduação, eu uso peças das tragédias gregas para os alunos montarem cenas já há muitos anos. E discuto em sala de aula, né? E
A personagem Antígona, pelo texto dela, pela força dramática dela, normalmente encanta muitos alunos, de fato. Ela é, de fato, uma personagem impactante por essa capacidade que ela tem de enfrentar uma lei em nome dos deuses e ser íntegra, como diria o Nietzsche, nesse sentido, de entender que se ela concorda com a lei dos deuses, ela concorda que ela não deve existir. Muito bem. Bem, pela ordem aqui, vamos ver, o segundo texto deveria ser Macbeth, de William Shakespeare, certo? Sim, certo. Também uma tragédia, só que uma tragédia da época do Renascimento. Isso aí. Já a passagem ali do século XVI para o XVII. Isso mesmo. Macbeth, inclusive, entre as tragédias do Shakespeare, às vezes é considerada uma tragédia plena, completa. Tem, inclusive, um dos trechos do Macbeth que é normalmente citado por críticos literários ou filósofos que estão discutindo o que seria uma essência trágica, que é uma cena que o Macbeth, já ao final, praticamente derrotado, ele fala alguma coisa como o homem é um ator, né? Correndo de um lado para o outro do palco. Um roteiro escrito por um idiota, cheio de som e fúria, significando nada, né? Assim, quinta cena do quinto ato, quer dizer, é uma das cenas mais famosas do Macbeth. O Macbeth é uma tragédia. Alguns dizem que ela é uma tragédia que trata do mal, né? Na realidade, ela trata do mal representado pela figura da ambição desmedida, né? O Macbeth mete na cabeça que ele tem direito a ser rei, e a rigor, se alguém questionar porque alguém é rei e outro não é, Macbeth era tão nobre quanto Duncan, que era o rei da Escócia, né? Então, por que ele não podia ser rei? Só que para fazer isso ele tem que matar muita gente, inclusive o Duncan, que é um super cara legal, né? Quando você vê a peça, o Duncan vai visitá-lo, honrá-lo, porque ele lutou defendendo o Duncan contra outros traidores, nobres traidores. A gente sabe que na Idade Média, no feudalismo, os nobres brigavam entre eles, um querendo tomar o trono do outro, tinha toda uma gama de conflitos, né? Mas o Macbeth, então, ele literalmente atravessa o samba. Então ele mete na cabeça que ele pode ser rei, e ele devia ser rei, e aí ele sai devastando tudo. Além do fato que tem uma grande personagem na peça também, que é a Lady Macbeth, né? Que pessoas com um repertório mais sofisticado às vezes dizem, essa aí é uma Lady Macbeth, né? Quer dizer, tem duas grandes personagens femininas terríveis na literatura. Masculinas existem várias, né? Femininas tem duas, assim, inesquecíveis. Uma é a Medeia, do Eurípides, na Grécia, a feiticeira de Cólquida, que na realidade é a Geórgia hoje, né? Que mata os filhos para se vingar do marido, né? Na peça Medeia. E a outra é a Lady Macbeth. A Lady Macbeth, que se arrepende depois, né? Morre louca antes do Macbeth morrer em batalha, ela quando o Macbeth volta para casa da batalha, com a cabeça de ser rei, ele fala para a Lady Macbeth e ela adora a ideia, né? Ela é tomada, né? Ela é tomada pela ideia, olha que grande ideia e tal. Aí vem o Duncan, vai dormir no castelo, eles jantam, o Duncan presta homenagens ao Macbeth, e aí o Macbeth, quando está sozinho com ela, ele tem aquilo que os americanos chamam de cold feet, né? Cold foot, quando são os dois é feet. Ele tem ele para e diz, não, peraí, né? Ele tem um momento de dúvida. Ele fica em dúvida. E ela vira para ele e diz assim, quando ousaste, foste homem. Quer dizer, ela põe em xeque aquilo que eles chamavam, ainda chamam, mas era muito comum no inglês medieval, manhood. Ela põe em dúvida, sei lá, a macheza dele, numa linguagem mais nordestina, né? E ele sai louco e mata o Duncan, e mata um monte de gente, cobre a terra de sangue, né? e
por isso que tem essas discussões, se a Lady Macbeth é culpada, se ela não é culpada. É claro que quem teve a ideia foi ele, né? Mas Agora, aquela hora que ele teve em dúvida, talvez pudesse dizer para ele, não, olha, até que foi uma boa ideia você pensar 2 vezes, veja o Duncan, é um cara legal. Mas não, ela embarca naquela e ela vai naquele ponto que sabe-se muito bem que uma mulher consegue fazer com que o cara perca a cabeça. Ah, você tá com medinho? Né? Tá com medinho agora? Você não tem coragem de levar adiante o plano que você tinha feito? E aí ele sai feito louco, ela se arrepende, enlouquece, fica vendo sangue nas mãos dela o tempo inteiro, né? Quer dizer, ela toma consciência do absurdo antes dele, né? E o que acontece com ela acaba o levando a perceber que ele também, por isso que ele fala, a vida é como a chama de uma vela, ele fala, quer dizer, é um louco ator correndo no palco, um roteiro escrito por um idiota, isso cheio é de mais ou som e menos. fúria. Essa parte Diga. do louco correndo pelo palco como idiota é um pouco a história do Brasil como completa, né? Mas brincadeira. Eu queria te perguntar como é que a gente transporta para o mundo atual essa ideia de ambição que está no Macbeth. Não é que tenha desaparecido completamente da nossa realidade. De forma nenhuma. A guerra, Ela... né? Eu suponho que, sei lá, a mulher do Putin talvez seja uma Lady Macbeth dos dias de hoje. Talvez tenha Lady Macbeth ali nas milícias, né? Empurrando os maridos para conquistar mais territórios. Mas na nossa vida cotidiana, você enxerga uma aplicação para essa discussão sobre ambição do Macbeth? Fácil. O capitalismo é baseado na ideia de que você seja ambicioso off limits, como eu vi outro dia escrito em algum lugar. Off limits, quer dizer, vai ser greed works. Lembra dessa famosa frase do Gordon Gekko no primeiro Wall Street, do Michael Douglas, o filme bom, né? Wall Street, quer dizer, greed works, quer dizer, a ambição desmedida, né? A ganância move o capitalismo. É claro que o capitalismo hoje ele está fantasiado de colaboradores, gente legal, está preocupado com ESG, tem sido pressionado para de vez em quando agir de forma republicana as empresas. Então tem aí umas tensões, mas o capitalismo, ele, na sua essência, ele tem um instinto, né, assassino, de ir para cima, de conquistar, de gerar. Puro Macbeth, né? Quer dizer, por que eu não posso ser o CEO? Por que eu não posso ganhar mais? Por que eu não posso tomar o lugar desse cara ou dessa mulher que está aí? Se eu sou melhor, né? Então, o problema do Macbeth, né? O problema da ambição desmedida do Macbeth, ele é absolutamente atual, fora das guerras, essas situações mais dramáticas que você descrevia, e ele está presente, inclusive, sei lá, em muitos workshops que você faz para ser mais assertivo, para chegar lá, mostrar do que você é capaz, né? A ambição, ela tem por característica problematizar o limite de si mesma. Sempre. Será que eu parei antes? Será que eu fui covarde? Eu não fui resiliente? Sabe? Eu não tive coragem de ir até o fim. Essas coisas. Muito bem. Vamos para o seu terceiro livro, Pondé. Você tinha ficado em dúvida entre recomendar um Dostoiévski, que você, inclusive, tem aí atrás de você, ao lado do Freud, né? Uhum. Mas você acabou escolhendo um outro russo contemporâneo dele, o Turgenev, com Pais e Filhos, né? Que também é um dos grandes romances da literatura russa ali do século XIX, né? Por quê? Esse livro aqui atrás é o 5º volume da biografia definitiva do Joseph Frank, do Dostoiévski, né? Está traduzido em português e tal. E esses dois caras aqui são dois autores que seguramente marcaram a minha formação e marcam até hoje, tanto ele quanto o Freud. Mas assim, olha, eu inclusive podia ter até indicado o Mal-Estar na Civilização do Freud, que é um texto arrasador, né?
quem nunca leu e continua achando que a felicidade do homem faz parte dos planos da criação, precisa ler Mal-Estar na Civilização do Freud. Mas, assim, Mas eu não é escolhi o ficção. Turgueniev. Não é ficção, a gente combinou que seriam ficções. Então, não é ficção, por isso que é um ensaio, né? Psicanalítico, filosófico e tal. Bom, eu escolhi o Turgenev, Pais e Filhos, porque é absolutamente atual. Não que os dramas dostoievskianos não sejam atuais, mas esse é absolutamente atual porque você tem ali pais e filhos representando o contexto russo, a geração que amadureceu por volta de 1840 e a geração que amadureceu por volta de 1860, né, que são os filhos, e os pais são de 1840, e o conflito entre as duas gerações, no sentido de que a geração mais jovem de 1860, que é a geração do personagem principal, que é o niilista, chamado niilista, né, o Bazarov, né, é um jovem médico formado, seu pai também é médico, mas é um médico de província, supersticioso, que não tem treino científico, né, que não sabe que a melhor forma de você entender o amor ou entender como funciona o ser humano é dissecando sapos, né? Ou seja, o jovem Bazarov ele está munido do inicial conhecimento científico da época. A medicina está virando medicina científica, né? E ele, apesar de ser muito... O Bazarov é extremamente cavalheiro no seu comportamento ao longo do livro. É inimaginável comparar o Bazarov ao niilista boçal do século XXI, né? Incomparável, não dá para comparar. Mas ele acha... Por quê? Peraí, parêntese. O que é um niilista boçal do século XXI? Sei lá, é alguém que acha que é um super-homem nietzschiano, sabe? Que pisa na cabeça de gente mais velha, sei lá, que acha que porque ele tem 15 anos ele entende tudo do mundo, que pode ser mal educado, antes de tudo, pode ser mal educado, né? E o Bazarov é um sujeito extremamente fino no comportamento, né? Ao longo do livro ele tem um duelo com o tio do seu grande amigo, né, Arkady, que é o amigo dele, que é o seu seguidor, de certa forma. O Arkady tem um tio chamado Pavel, que acaba desafiando o Bazarov a um duelo, né, por causa de uma discussão lá, e o Bazarov fere o Pavel, né, ou seja, vence o duelo, e o Pavel pede a ele que não contasse para ninguém, porque ia ser humilhante, e o Bazarov não só cuida do Pavel, como faz o que o Pavel pediu. Hoje em dia, sei lá, ia postar no Instagram, venci, olha só, acabei com um cara. Tá claro que é o niilista boçal de hoje. Ia ter uma dancinha, né? A dança da Ia vitória. fazer uma dancinha no TikTok, alguma coisa assim. E, bom, então, Pais e Filhos é um livro, no contexto russo, super importante. Bazarov é um personagem que representa, então, os jovens revolucionários que vão dar nos bolcheviques, né? Décadas antes, como a gente sabe na história da Rússia. Foi um livro que gerou muita polêmica na época. Turgenev, que era um sujeito que não gostava de ficar envolvido em polêmicas, né? Era um sujeito que tinha uma vida muito recolhida, digamos assim. Hoje, provavelmente, não apareceria na mídia, não teria redes sociais, nada disso, né? Pelo temperamento dele. O Turgenev ele consegue descrever o jovem niilista dos anos 1860, o jovem revolucionário que acha que a religião não presta para nada, que os valores antigos são ultrapassados, e mostrar o nascimento daquilo que depois se chamou de conflito de gerações, né? Que tem muita gente que acha que nasceu agora, entre ele e o filho dele de 10 anos, né? Quer dizer, que não entende que o conflito entre gerações criou a própria concepção de geração, né? A ideia de que aqueles que nascem depois conhecem mais ciência, como no século XIX se pensava, e o que nasceu antes era supersticioso. E isso você vai repetindo de geração em geração até hoje. Quem é mais jovem é mais digital, quem é mais velho é menos digital, né? Todo esse e o conflito entre visões de mundo e tal. E tem uma passagem no livro muito interessante, porque o Bazarov se chama niilista, né? Há toda uma polêmica se os jovens niilistas de fato passaram a se chamar niilistas porque o Turgenev escreveu esse livro, ou se o Turgenev escreveu esse livro, usou essa expressão porque os jovens usavam a expressão niilista, que na realidade já circulava na Alemanha também.
mas no outro sentido. Na Rússia foi eminentemente político, científico, né? A ideia de destruição da ordem estabelecida. Tem uma passagem, uma personagem feminina muito significativa, Sergeyevna, que quando ela ouve falar do Bazarov, ela diz assim: eu quero muito conhecer esse jovem que se dá o luxo de não acreditar em nada. Quer dizer, como não acreditar em nada é um super luxo, né? Porque ninguém suporta uma vida sem acreditar em alguma coisa. É claro que o verbo acreditar aqui pode ter inúmeros sentidos, né? O Bazarov, por exemplo, não acreditava no amor. Achava que o amor era um truque feminino para tirar o homem da sua vida gloriosa de revolucionário, cientista e tal. E, no entanto, como diz o Pavel sobre ele, ele diz assim: o Bazarov não acredita no amor, só acredita em secar sapos. Agora, eu não entendi. Você gosta do Bazarov ou não? Então, você fez a pergunta que faziam ao Turgenev, tá? Porque ele respondia assim: olha, quando eu comecei a escrever o livro, a minha intenção era representar a geração nihilista do ponto de vista da minha geração, que é a dele, de 1840, né, de todos esses grandes escritores. A minha intenção era representar do ponto de vista da minha geração e, portanto, criticá-lo, mostrar os seus absurdos. E aí ele diz que à medida que ele foi criando o romance e o personagem Bazarov, ele foi percebendo que o personagem tinha ambivalências, né? Que ele tinha momentos de, como, por exemplo, quando ele fica parado olhando para o céu, meditando, pensando, refletindo, que ele tem todo o sofrimento porque ele se apaixona pela Anna Sergeyevna e ela recua, porque como mulher sábia que era, sabia que não devia se casar com um homem que ela amava, que ela poderia amar e se apaixonar, ela deveria casar com um homem que não causasse nenhum sentimento nela, certo? Melhor mais velho, tá? E não da mesma idade dela, como era o caso do Bazarov, como acontece no final do romance, né? Ela se casa com um sujeito mais velho, como foi o seu primeiro marido, que a deixou rica quando morreu, né? E ela, na realidade, de certa forma, acaba sendo mais ilícita prática do que o Bazarov, porque ela consegue não pôr em prática o seu amor nascente, porque ela fica encantada com o Bazarov, porque como ela mesma reconhece, é a única pessoa com quem ela tinha vontade de conversar, né? Porque ela reconhecia nele a inteligência dele, como ele era diferente das pessoas que estavam à volta dela, né? E justamente por isso ela recuou. E isso acaba com o Bazarov, porque ele se declara a ela. Quer dizer, ele abre uma brecha ali na armadura, né? Ele abre a brecha e assim, ele capitula diante da Anna Sergeyevna, né? Diante do amor que ele sente por ela, né? E então, aí o Turgenev respondia a essa pergunta que você fez, dizendo: olha, a minha intenção no começo era não gostar, mas à medida do romance, o personagem foi crescendo tanto, se tornando tão grandioso, que eu acabei gostando dele, achando que ele não é tão mal assim, né? Então, eu digo a você perguntou se eu gosto ou não do personagem Bazarov, eu fico na mesma posição do Turgenev, apesar de não ter criado ele. Reconheço a grandeza, reconheço a violência das ideias dele, que há violência, né, no niilismo, nas ideias dele, e justamente porque eu reconheço a grandeza dele é que eu quis diferenciá-lo do niilista boçal do século XXI. Isso é uma coisa curiosa de ficção, né? Você acaba entrando nos livros de ficção e você falou isso sobre a Antígona também, né? Você imagina que vai reagir de um jeito à trama e aos personagens e, frequentemente, o livro te leva para o outro lado. Né? Ao isso contrário mesmo. dos livros de filosofia. Isso mesmo, é isso mesmo. Bom, agora a gente tem duas coisas bem mais recentes que você se propôs a comentar. Um é um livro de ficção do Fernando Aramburu, que é Quando os Pássaros Voltarem, e outro é um filme nórdico, Rainha de Copas. Então agora você escolhe aí por onde você quer começar. Olha, o livro Quando os Pássaros Voltarem é um livro que foi escrito, é um livro espanhol, né? O autor é um basco espanhol, mas que vive na Alemanha já há muitos anos,
Fernando Aramburu. Ele é o autor daquele livro que virou série da HBO chamado Pátria, muito conhecido, anterior. Ganhou prêmios com esse livro, que é um livro que narra o conflito basco, tá? O drama da ETA, como os bascos sofreram, inclusive por conta da ETA, né? Uma análise, ele disseca a relação entre a ETA e a sociedade basca, né? E ele lança em 21, foi traduzido aqui em 23, Quando os Pássaros Voltarem. No espanhol original, o título do livro é Anduriões, né? Os Anduriões. Você sabe? Los Vencejos é o título no espanhol original, né? Uhum. E assim, eu acho o título brasileiro na realidade mais bonito, mais poético, Quando os Pássaros Voltarem, porque os Anduriões tem tudo a ver com a questão do personagem principal, esses Anduriões, e quando eles voltam da migração que eles fazem para o norte da África, e um ano depois, quando eles voltam para a Espanha, né? O livro é a história de um... Esse livro eu não posso dar spoiler. Não, é como a Partículas Elementares do Michel Houellebecq. É outro livro que você não pode dar spoiler, você não pode dizer como é o final. Esse livro também, assim, o último capítulo do Pássaros Quando Voltarem, que é curtíssimo, ele revela, na verdade, o que vai acontecer com o personagem. Até o capítulo anterior, você está indo lá junto com ele, contando os dias do ano, do mês, certo? Caminhando em direção ao suicídio. E tudo que ele vai fazendo na vida. Ele é professor de filosofia de escola, completamente desencanado, odeia os alunos. Isso que eu estou falando não é spoiler, porque você vai saber no começo do livro. Porque o Aramburu trabalha... E além do mais, todo professor odeia os alunos, não é isso, Ponder? Então, isso não é verdade no meu caso. Porque eu gosto de dar aula, né? Eu descobri que gostava de dar aula, dando aula de inglês quando estava na faculdade de medicina, né? Mas eu quis ver se eu te pegava, mas não te peguei. Não pegou. Mas, assim, o Aramburu, o personagem dele chama-se Tony, né? Ele é um sujeito que ele dá aula no liceu, né? No liceu que a gente chamaria aqui, acho que de ensino médio, né? Ensino médio, né? E escola, e os alunos são completamente desinteressantes. Eu imagino que dar aula de filosofia no ensino médio seja mais difícil do que na universidade, tá? Imagino, não tenho essa experiência. E ele foi... a mulher dele trocou ele por uma mulher, o que humilha continuamente, né? Ele... isso você sabe tudo no começo, como eu estava dizendo, porque o Aramburu ele tem uma técnica que aparece já no Pátria, que ele trabalha em várias dimensões temporais ao mesmo tempo. Ele vai para trás, vai para frente, vai para trás, fica no meio, vai lá para frente, volta, né? E você não se perde justamente pela técnica narrativa dele. Então você descobre logo no começo, que ele decidiu que vai se matar, dali a um ano, né? Que é a viga mestra da narrativa, né? Que a mulher dele, a Malha, que é uma linda, ele descreve ela como uma gostosa absoluta, troca ele por uma mulher, vai sofrer muito na mão dessa mulher, uma peste com ele, e com a mulher que ela acaba indo viver, a Olga, ela é submissa, a mulher bate nela, queima ela com cigarro, ela é humilhada, ela acaba pedindo ajuda a ele para se livrar da amante não, da nova esposa dela, né? Mas eles se odeiam, se detestam. Tem um filho no meio que ele fica fazendo esforço para amar o tempo inteiro, que é uma questão nesse mundo de hoje, desses pais neuróticos que ficam fazendo workshop para ser legal, né? Um personagem que enfrenta claramente a dificuldade de amar o filho, porque o filho, desde cedo, parece que é meio besta, bobo, faz uma tatuagem de uma suástica na cabeça e nem sabe o que é. Opa. Certo? Então, nem sabe o que é. Não é porque ele tem ideologia, ele achou bonito. Bonito. Né? Que mostra a ignorância atroz de uma geração. Né? Uma ignorância atroz, de fato. Né? E ele tem um amigo que ele chama de Patamanca, porque no atentado de 2004 em Madrid perde um pedaço da perna. E ele vai distribuindo pela cidade os livros dele, né? Ele tem uma biblioteca enorme. Como ele vai se matar, ele vai distribuindo os livros, né? Aí tem
a relação dele com os pais, com o pai, com a mãe, a relação dele com o irmão que ele odeia, que ele acha um gordinho chato, frouxo, né? Que passa a vida inteira com uma mulher também. Ele tem um trecho que ele fala que o casal Maria Helena e Raulito, que é o irmão dele, a natureza foi generosa porque fez com que duas pessoas absolutamente sem nenhum interesse, que ninguém se encantaria com nenhum dos dois, se encontrassem. Né? E pudessem, então, viver casados, porque é absolutamente improvável que qualquer ser humano que não fosse desinteressante, como ele acha os dois, né, conseguir seduzir qualquer outra pessoa. Né? Mas, afinal, a chatice a dois é melhor ou é pior? É uma tortura maior ou menor? No caso do Raulito e da Maria Helena, veja, o Raulito e a Maria Helena, eles criam duas filhas que são perfeitas. Do ponto de vista perfeitas, assim, super educadas, limpinhas, sim, estudiosas, tocam piano, né? Do ponto de vista do Tony e da Amália, que grande parte das vezes em que ele encontra com o irmão e com a cunhada, ele ainda está casado com a Amália, né? O casamento dele, no início, era um casamento extremamente feliz. Né? Eles transavam enlouquecidamente, né? Tanto que ele fica sem entender o que aconteceu, que ela resolveu virar lésbica, né? E é muito interessante porque no livro, quem na verdade era que sofria do que se chama por aí de masculinidade tóxica era a Olga, né? É a nova mulher dela, que bate nela, queima ela, humilha ela, manda nela, tranca ela em casa. E a Amália é uma radialista famosa no Romance. Ela tem um programa de rádio em Madrid com um número de seguidores gigantesco. Né? E no programa ela é descoladíssima, moderna, emancipada, feminista, e, no entanto, o feminismo dela morre na escada da Olga, que trata ela feito um... Ela podia ser um personagem do Nelson Rodrigues, essa Amália, não podia? A Amália seguramente podia. Seguramente podia. Na realidade, a Olga também, né? A figura que espanca a mulher, que bate, que humilha, quer dizer, que inclusive goza com a ideia da mulher apanhando, sofrendo, sentindo dor, alguma coisa assim. E no livro, no entanto, é a Olga que faz isso e não ele, né? A Amália, inclusive, quando o deixa, diz que ele é frouxo, não é de nada, filósofo medíocre, e ele se acha medíocre, porque ele não escreveu nada que preste, ele diz que roubou ideia de um monte de filósofo, enrolou os alunos, passava o ano inteiro enrolando para acabar logo essa porcaria e não ter que dar mais aula, quer dizer, ele é um sujeito medíocre. Agora, deixa eu entender uma coisa. Ele se tornou medíocre. Eu não posso contar o final, tá? Tá bom. Mas você disse que o livro inteiro parte da premissa que ele vai se matar em um ano. Isso aí já é anunciado desde cara, não é isso? Sim. E essa história de como morrer bem é um dos temas eternos da filosofia, né? É meio isso aí que o livro é um pouco essa a ideia que o livro traz? Essa é uma ideia... Se eu viver bem, pelo menos eu vou morrer bem? Sim. Será que isso é possível? Essa é uma ideia que aparece a ele no começo do projeto do suicídio e que ele tenta se convencer o tempo todo. Tá? Porém, tendo lido o romance inteiro, não é essa a ideia. Entendeu? Não é essa a ideia. A forma como o personagem vai evoluindo dentro da história, né? E o modo, por isso que eu comparei com Partículas Elementares, que também no final, nas 2, 3, 4 páginas, tem uma reversão completa e você descobre quem está narrando. E você diz, puta, é isso que está narrando a história no Partículas? Você nunca imagina, ninguém imagina. Tem gente que passa e volta, porque não... O que aconteceu aqui no final? Né? Esse daí também acontece na último capítulo do livro, que se chama 6 Dias Depois. Tá? É o título do último capítulo, 6 dias depois, aí você começa a ler, e aí você vai entender o que está acontecendo 6 dias depois, e depois do quê? Também, né? Então, não é a ideia da boa morte, da bela morte, o romance, não. O romance é, na realidade,
a história de um homem de 50 anos que não teve sucesso na vida, que não teve sucesso no amor, que veio de uma família infeliz, que não conseguiu ter uma boa relação com o irmão e nem com a mulher, mas que tem uma virtude, que ele não finge absolutamente nada. Ele parece um pouco com o Meursault do Camus, sabe? Aquele personagem tanto que É o personagem não do estrangeiro. Do estrangeiro do Camus, o Meursault, o Meursault é muito mais radical que ele no sentido nihilista, de desconexão com a realidade e tal, mas o Tony é um sujeito que ele é aquele tipo de sujeito que atinge uma certa virtude pelo cansaço, como diria o Sr. Han, ser virtuoso pelo cansaço, né? De querer tentar ser aquilo que devia ser e tal. O Rainha de Copas também é um filme que eu não posso dar spoiler, né? Não posso dar spoiler, apesar de que o spoiler acontece no primeiro terço, não é spoiler. O que acontece no filme já acontece no primeiro terço de importante. Isso eu posso falar, mas eu não posso dizer exatamente como é o fim, né? O Rainha de Copas é uma mulher advogada casada lá pelos 50 anos, um pouquinho mais, né? Bonita, mas que já não é mais jovem, casada com um médico, mais ou menos da idade dela, que também foi bonito quando jovem, médico de sucesso. Ele é sueco, ela é dinamarquesa, eles moram na Dinamarca, e eles têm 2 filhas pequenas. Ela é uma advogada de enorme sucesso, e ela é uma advogada especializada em meninas que sofreram abuso sexual, tá? E ela, esse é um tipo de filme que americano não tem coragem de fazer. Porque filme americano hoje é tudo frouxo, né? Tem certos temas que Hollywood, assim, pontifica, não reflete, né? Tem muito, eu reconheço muitos filmes escandinavos que eu digo, esses filmes americanos não têm coragem de fazer mais. Então, o que acontece? Portanto, ela é uma advogada de meninas que foram assassinadas, violentadas e tal, e ela fica, no começo logo do filme, ela fica tentando convencer uma menina que não quer levar à frente o processo, porque ninguém vai acreditar nela, porque ela é só uma adolescente, e o sujeito que fez isso, que não é claro quem fez, é um sujeito respeitado, reconhecido, né? E o que acontece? Essa mulher é chamada de Rainha de Copas, que é muito poderosa, e acontece, o marido dela tem um filho de uma outra mulher antes de conhecê-la, que ficou na Suécia. E esse menino, por uma série de razões, acaba indo morar com eles na Dinamarca. E um belo dia, ela está trabalhando em casa e ele chega com uma namorada. E ela começa a escutar, ela vê como a menina é bonita, e ela começa a escutar a menina gozando, né? Ela sai, vai até o quarto dela, tira o vestido e fica se olhando de calcinha e sutiã. E você que está vendo o filme e que não é mentiroso ou mentirosa, sabe o que vai acontecer. Ela vai dar em cima do enteado. Certo? Porque ela ficou com tesão, ouvindo a menina gozando, né? A menina era linda, uma menina, sei lá, de 16 anos, 17 anos, né? Então ela fica se olhando no espelho para ver se ainda é linda e vai para cima do enteado e seduz ele assim de uma forma absolutamente direta, né? O moleque fica de repente vendo a mulher do pai dando para ele, querendo transar com ele, com puta tesão por ele, e aqui eu paro de contar a história porque eu não quero dar spoiler, mas então o filme assim, ela é uma advogada de meninas assediadas e violentadas e tal, e ela faz todo um discurso, você tem que processá-lo em nome de todas nós e não sei o que e tal, e o filme, é isso que os americanos não têm coragem de fazer, inverte completamente a situação. E aí a gente vai ver ao longo do resto do filme como que essa brilhante advogada vai agir em relação ao seu enteado. E por que é tão bom quanto filosofia?
O filme, É. especificamente, porque o filme ele faz o que a boa filosofia deve fazer, né? Apresentar para nós o mundo sem ilusões, né? De uma forma que nos ajude a pensar mesmo aquilo que a gente não gostaria de pensar, Muito né? bom. Por isso aí. Muito bom, É isso Pondé. aí. A gente deu spoiler dos clássicos, mas acho que não tem problema nenhum. Até mesmo porque clássico, como dizem, né, é aquele livro que você lê 10 vezes e sempre acaba achando que é diferente, né? Exatamente, é. O Calvino fala, né? Você Conversa. relê. Muito obrigado pelo convite. Você ia falar alguma coisa e eu te cortei, desculpa. Não, o que eu ia dizer é que o Ítalo Calvino fala que um clássico é um livro que você está sempre relendo. É o que você E disse, né? é isso aí. Isso mesmo. Então, muito obrigado pelas sugestões e recomendações. Acho que vão gostar muito. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigado, bom trabalho. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.